O canal do conhecimento está de volta. Eu sou Armando Danite, professor e economista que atualmente se dispôs a disseminar cultura através deste canal. Como nós não temos patrocinador, dependemos de você que está nos assistindo a se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares tudo que você vir por aqui. O vídeo de hoje tem uma conotação muito especial. É em homenagem ao nascimento de uma pessoa muito especial também, a pequena Isis. Roda a vinheta. Una cordial invitación para que pasen a danzar, por favor. Este es un evento único que estamos haciendo para Como disse, este vídeo tem uma conotação especial e vamos saber um pouco mais sobre a deusa Isis e seu mito. Isis foi uma das principais divindades da religião do Antigo Egito, cuja veneração espalhou-se através do mundo greco-romano. Ela foi, sem dúvida nenhuma, mencionada pela primeira vez no Império Antigo como uma das personagens principais do mito de Osíris, em que ressuscita seu marido, o rei Osíris, e produz e protege o seu herdeiro, Horus. Acreditava-se que Ísis ajudava os mortos a entrarem no pós-vida, da mesma forma que tinha feito com Osíris, sendo também considerada como a mãe divina do faraó, que por sua vez estava ligado a Horus. Seu auxílio materno era invocado em feitiços de cura para beneficiarem o povo em comum. Isis era retratada artisticamente como uma mulher humana, usando um hieroglifo no formato de trono em sua cabeça. Ela assumiu no Império Novo os traços que originalmente pertenciam a Hathor, uma deusa importante durante o período antigo, passando assim a ser retratado usando a touca de Hathor, que era um disco solar entre os chifres de uma vaca. Enquanto algumas divindades egípcias apareceram no final do período pré-dinástico, antes de 3100 a.C., tanto Ísis quanto seu marido Osíris não foram mencionados até a Quinta Dinastia, que foi de 2494 a 2345 a.C. Uma inscrição que talvez se refira a Ísis é datada do reinado do faraó Ratures, com ela aparecendo proeminentemente nos textos das pirâmides, que começaram a ser escritos no final da Quinta Dinastia. Várias passagens dos textos conectam Ísis com a região do delta do Nilo, perto de Beit al-Hagar e Seretnito. Com ela, o seu culto possivelmente teria se originando de lá. Quanto ao seu nome egípcio, era Aset, que significa assento, daí o trono em sua cabeça, que deu origem à forma copta e seu nome grego Isis, do qual seu nome moderno é baseado. Quanto ao mito, este relato foi pela primeira vez nos textos das pirâmides, que cresceu até se tornar o mais elaborado e influente de todos os mitos egípcios. Isis desempenha um papel mais ativo nesse mito do que os outros protagonistas, tornando-se dessa forma o personagem literário mais complexo de todas as divindades egípcias. Enquanto a história desenvolvia-se na literatura desde o Império Novo, de 1550 a 1070 a.C., até o reinado
ptolomaico de 305 a 30 a.C. Ao mesmo tempo, ela absorveu as características de muitas outras deusas, ampliando a sua significância para além do mito de Osíris. Ísis fazia parte da Enéade, que significa um agrupamento de 9 divindades ligadas entre si por laços familiares, que são Atum, que gerou a si mesmo, de quem nasceram as divindades Shu, o ar, e Téfnis, a umidade. E estes geraram Geb, a terra, e Nut, o céu. Estes últimos geraram Osíris, Ísis, Sete e Neftis, completando então os 9 deuses descendentes do Deus Criador, Atum ou Ra. Ela e seus irmãos Sete, Osíris e Neftis eram a última geração da Enéade, nascidos de Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu. O Deus Criador, o governante original do mundo, passou a sua autoridade através das gerações masculinas. Assim, Osíris tornou-se rei. Ísis, esposa e irmã de Osíris, era então sua rainha. Sete matou Osíris e desmembrou seu corpo. Ísis e Neftis, junto com outras divindades como Anubis, procuraram desesperadamente pelas partes do corpo de seu irmão e o remontaram. Seus esforços foram o protótipo místico da mumificação e outras antigas práticas funerárias egípcias. Segundo alguns textos, elas também tiveram de proteger o corpo de Osíris de mais mutilações das mãos de Sete ou de seus servos. Ísis era a epítome da viúva em luto. O amor e luto dela e de Neftis pelo irmão ajudaram a restaurá-lo à vida, assim como a recitação de feitiços mágicos. Textos funerários continham discursos de Ísis em que expressava sua dor pela morte de Osíris, seu desejo sexual por ele e até mesmo raiva por tê-lo deixado. Todas essas emoções desempenharam papéis em sua ressuscitação, já que tinham a intenção de estimulá-lo a agir. Ela finalmente conseguiu restaurar a vida do corpo de Osíris e copulou com ele logo em seguida, concebendo seu filho Horus. Osíris, deste momento em diante, passou a viver apenas no Tuat, que significa submundo. Entretanto, Ísis conseguiu garantir que seu irmão iria sobreviver no pós-vida por ter lhe dado um herdeiro que ia vingar a sua morte e realizar ritos funerários. Assim como outras deusas, como Hathor, ela também atuava como mãe dos mortos, proporcionando proteção e nutrição. Ísis, algumas vezes, assumia a forma de Amentet, a deusa do Ocidente, que adotava a alma morta nos pós-vida como seu filho. Durante boa parte da história egípcia, acreditava-se que divindades masculinas, como Osíris, possuíam poderes regenerativos, incluindo potência sexual, que eram cruciais no Renascimento. Achava-se que Ísis apenas tinha ajudado a estimular esses poderes. Ela deu à luz a Horus na forma desenvolvida do mito, logo após uma gravidez longa e trabalho de parto difícil nas moitas de papiro do delta do Nilo. Ísis o protegeu de Sete e outros perigos à medida que ele crescia. Ela viajava entre os humanos e, segundo alguns textos, e procurava a ajuda deles. Segundo uma dessas histórias, 7 divindades escorpiões menores viajavam junto de Ísis para protegê-la. Eles se vingaram de uma mulher rica que recusou ajudar a deusa ao aferroarem o filho dela, fazendo com que fosse necessário que Ísis curasse a criança. Ísis continuou a ajudar Horus quando ele foi desafiar Sete para reivindicar o trono que este havia usurpado de Osíris. Porém, mãe e filho foram retratados algumas vezes em conflito, como, por exemplo, da vez em que Horus a decapitou,
e Íris substituiu a sua cabeça original por uma de uma vaca. O mito fundador para o adereço de vaca que Ísis usava na cabeça. O aspecto maternal de Ísis estendia-se para outras divindades. Os textos dos sarcófagos do Império Médio de 2055 a 1650 a.C. diziam que os filhos de Horus, divindades funerárias que protegiam os órgãos internos dos mortos, eram a prole de Ísis, com a forma velha de Horus. Na mesma era, Horus foi sincretizado com Min, o deus da fertilidade. Assim, ela foi considerada a mãe de Min. Foi dito que uma forma de Min, conhecida como Kamuteth, touro de sua mãe, que representava a regeneração psíquica dos deuses e a realeza, engravidou sua mãe para gerar a si mesmo. Assim, Ísis também era considerada a consorte de Min. Amon, a principal divindade durante os impérios Novo e Médio, também assumiu o papel de Kamuteth. Ísis muitas vezes atuou como sua consorte, quando ele estava nessa forma. Era dito que Apis, um touro venerado como um deus vivo em Mênfis, também era filho de Ísis, com uma forma de Osíris, conhecida como Osíris Apis. A mãe de cada touro Apis era conhecida como vaca Ísis. As ações de Ísis ao proteger Sete tornaram-se parte de um aspecto mais amplo e belicoso. Textos funerários do Império Novo retratam na barca de Ra, enquanto navegam para o submundo, atuando como uma de várias divindades que subjugam Apep, o arqui-inimigo de Ra. Os faraós também invocavam o poder mágico protetor dela contra seus inimigos humanos. No tempo de Filas, que ficava perto da fronteira dos povos núbios, que costumavam invadir o Egito, Ísis foi descrita como a protetora de toda a nação, sendo mais eficiente em batalha do que milhões de soldados, apoiando os faraós ptolemaicos e imperadores romanos em seus esforços para subjugar os inimigos do Egito. Uma história no papiro de Westcar, datado do Império Médio, inclui Ísis entre um grupo de deusas que serviram de parteiras durante os nascimentos de 3 futuros reis. Ísis chamou pelo nome as 3 crianças que nasceram na história do papiro Westcar. Barbara Lesko enxerga essa narrativa como um sinal de que a deusa tinha o poder de prever ou influenciar eventos futuros, assim como outras divindades que presenciavam nascimentos, como Shai e Renenutet. Textos de tempos posteriores chamaram Ísis explicitamente de Senhora da Vida, governante do destino, indicando que ela exercia controle sobre Shai e Renutet, da mesma forma como era dito que outros grandes deuses, como Amon, faziam em épocas antigas da história egípcia. Ísis, ao controlar essas divindades, determinava a duração e qualidade das vidas humanas. Ísis também era conhecido por sua esperteza e por seu poder mágico, o que permitiu que ela revivesse Osíris e protegesse e curasse Horus. Foi dito que, por sua virtude de seu conhecimento mágico, ela era mais inteligente que 1 milhão de deuses. Ísis usou suas habilidades para passar a perna em Sete em vários episódios, como na história As Disputas de Horus e Sete, do Império Novo. Em certa ocasião, ela se transformou em uma jovem mulher que disse a Sete que estava envolvida em uma disputa de herança similar à usurpação da coroa de Osíris. Quando Sete afirmou que a situação da mulher era injusta, Ísis zombou dele, afirmando que ele tinha acabado de julgar-se como errado. Ela usou seus poderes de transformação em textos posteriores para lutar e destruir Sete e seus seguidores.
Existem muitas histórias ligadas a Ísis sobre magia e realeza, mas o objeto é trazer para vocês o mito de Ísis e por que ela se tornara um mito. Assim, terminamos este vídeo e eu espero que tenham gostado. E se assim for, compartilhe de sua opinião e eu terei imenso prazer em responder a qualquer pergunta. Quanto à pequena Ísis, eu espero que um dia, ao ver este vídeo, sirva de inspiração em sua vida futura, principalmente no que diz respeito à inteligência da deusa Ísis. Tenham todos um bom dia e até breve.